Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 6 a 16. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia 1º de fevereiro, quinta-feira, segundo mês desse ano de 2024, 1º de fevereiro de 2024. Meu irmão e minha irmã, estamos aqui. Mês de janeiro nós vivemos e estamos aqui vivendo agora o mês de fevereiro. Hoje é teu aniversário. Deus te abençoe de uma forma muito especial, meu irmão, minha irmã. E você que faz aniversário ao longo deste mês, eu já quero abençoar a tua vida nessa manhã, através aqui da meditação diária, com amor. Nosso versículo de fevereiro. Talvez você saiba ele de cor aí, de cabeça, então vamos falar juntos? João capítulo 3, versículo 16. É o coração do Evangelho de João, é o coração do Novo Testamento e é o coração da Bíblia. Antigo e Novo Testamentos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí agora a gente vai falar de novo e você vai colocar o seu nome, tá bom? Quando eu falar o mundo, né? E quando eu falar todo aquele que nele crê, aí o todo aquele, você coloca seu nome, tá bem? Eu coloco o meu e você coloca o seu. Então vamos de novo. João 3,16.
porque Deus amou a Alessandra de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que a Alessandra, que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Colocou o seu nome? Então, Deus te ama profundamente, Deus me ama profundamente. E ao longo desse ano aí, os versículos, a chave será o amor. Nosso versículo de janeiro, vamos relembrar? Jeremias capítulo 31, versículo 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno eu te amei, e também com amorável benignidade eu te atraí. Então agora daqui para frente a gente vai falando os versículos que já aprendemos e os versículos do mês, tá bom? Então que Deus te abençoe de forma especial aí nesse dia, você que completa mais um ano de vida. E você que, como eu, completa mais um dia de vida, que o Senhor também nos abençoe. E a meditação de hoje vem da nossa irmã Yolanta. Ela é lá da Polônia. O nome do local, Vármia Massúria. É esse. E aí, o título da meditação: Pronto para Deus. Você está pronto para Deus? Eu estou pronta para Deus? A epígrafe é o versículo 11 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E sabe qual é a notícia maravilhosa? O Espírito de Deus habita em nosso espírito. Quando eu falei o Espírito de Deus, eu me lembrei daquele louvor, né? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Ele está aqui na meditação diária, ele está aqui em mim e ele está em você. Olha, para eu cantar aqui na meditação diária, porque foi o Espírito de Deus mesmo que tocou. Então, ele está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Meu irmão e minha irmã, tenha certeza disso. Nessa manhã, são 7h20, agora o momento em que eu estou fazendo essa transmissão. E esse texto da carta aos Coríntios, tem o seguinte título aqui na minha Bíblia: A Sabedoria de Deus. E o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, que eles não estão, eles quem? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 tem o remetente, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes. São eles que estão escrevendo a carta, estão endereçando a carta aos Coríntios, ao povo ali da comunidade de fé de Corinto. Então, nós transmitimos
Sabedoria entre os que são maduros. Nós transmitimos. Ele diz: não transmitimos a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, nós transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, do que é que Paulo está falando? De uma sabedoria espiritual, de uma sabedoria que vem de Deus, de uma sabedoria que muitas vezes, para os parâmetros da estrutura que nós temos, né, da cultura deste mundo, este mundo aí é o pensamento da época, né? Vamos colocar aqui para o pensamento de hoje, né? Por exemplo, eu não gosto de fulano, então eu vou eliminar o fulano da minha vida. Hoje em dia tem muito isso. Isso vem influenciado pelo quê? Programas de televisão em que você tem essa fala, quem você vai eliminar, né? E eliminar é um verbo muito forte, né? Acabar com aquilo de uma vez por todas, né? Eu vou eliminar o fulano, eu vou bloquear o fulano, né? Não existe o espaço para o contraditório, né? Para aquele que vem e discute com a gente. Isso é muito importante, a outra pessoa não ter o mesmo pensamento que eu, né? E eu sinto isso muito, meu irmão e minha irmã, como professora, tá? Depois que começou o ensino online, o espaço da discussão, do aluno dizer a sua opinião aqui, ali, acolá, aquele espaço ao vivo e a cores, é disso que eu estou falando, tá? Enquanto eu estou dando aula ali de teologia, a gente discutir sobre aquilo, ao vivo e a cores, naquela hora, entendeu? Isso praticamente não existe, a não ser que a aula online seja ali ao vivo, né? Aula síncrona. Porque as aulas assíncronas, eu vou trazer o conhecimento e a pessoa vai falar depois, né? Então, depois ela vai dar opinião, aí já passou, entendeu? Não é aquela coisa ali na hora. Então, eu resisti muito tempo às aulas online, mas não há outra forma, né? Nos dias de hoje, principalmente no mundo pós-pandemia, em que as pessoas se recolheram em casa e não tinha como sair. E só que antes da pandemia eu trabalhava, vocês sabem, né? Eu sou aposentada do Estado, sou professora do Estado. Antes da pandemia, uns 3 anos antes, já começou essa coisa do ensino híbrido, em que você dava aula na sala de aula, mas que você também passava uma atividade online, né? E aí a pandemia veio só contribuir com isso, né? Então, eu deixo para você aí você pensar a esse respeito, até porque a meditação diária é um espaço de reflexão, né? Então, que a gente possa ir, né, refletir sobre isso, né, sobre a sabedoria deste tempo. E a sabedoria do Evangelho, do Espírito de Deus, não é. O Evangelho é contra a cultura, sempre foi e sempre será. Então, aproveite os espaços, sabe, ao vivo e a cores que você tem, seja numa conversa com amigos, reúna amigos, reúna irmãos, converse sobre a Bíblia. Estou falando fora do espaço escola dominical, né? Fora do espaço
culto. Mas reúna, converse, cada um traz uma coisa para comer, para lanchar. Proíba o celular, né, o Wi-Fi. Deixa lá, coloca uma cestinha, deixa o celular de todo mundo lá naquela cestinha e vamos sentar, vamos fazer uma roda, vamos conversar, vamos falar, vamos olhar no olho, né? Tô falando amigos, né? Mas você pode fazer isso também com a sua família, tá? Volta com o culto doméstico, nem que ele tenha meia hora, sabe? Ali, uma oração, um louvor, uma leitura da palavra, uma explicação. O que você pensa desse texto? O que você pensa desse texto? Mais um louvor, uma oração, pronto. Entendeu? Nem que seja 15 minutos para começar, mas volte com o culto doméstico. Esse espaço é muito importante. E aí vai acontecer o que está escrito aqui, versículo 9. Mas como está escrito, né? E isso está lá no Isaías capítulo 64, versículo 4. E Paulo vai tomar essa palavra aqui para os coríntios. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você vai ver isso acontecer, meu irmão e minha irmã. Retome esse tempo, tá? E eu estou falando com você e eu tenho procurado retomar esse tempo, né? Todas as refeições que eu faço com a minha mãe, ela já acostumou, né? A gente faz oração, eu oro, né? E ela fala amém e tal. E é importante isso, né? Aqui a meditação aqui do nosso cenáculo, ela sabe que eu faço, Então, que você possa retomando aos pouquinhos, né? Ou inserindo aos pouquinhos, né? Esse momento, esse contato, esse espaço de reflexão, porque a leitura da Bíblia também é um espaço de reflexão, né? Deus quer isso para nós. E aí Paulo vai continuar falando dessa sabedoria, dizendo no versículo 10 que Deus revelou a nós, a ele, a Sóstenes, por meio do Espírito, porque o Espírito sonda, o Espírito perscruta, todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está. E dessa mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus faz com que a gente também conheça o que por Deus nos foi dado gratuitamente, ele diz. E ele continua falando dessa sabedoria que vem de Deus, tá bom? E todo aquele que é espiritual discerne espiritualmente as coisas de Deus. Então, priorize a sua vida espiritual. Eu tenho priorizado a minha. Em alguns momentos eu peço ao Senhor, por intimidade. Você que já ouve aí a meditação sabe disso. Essa é a minha palavra. Aqui a meditação, a palavra do ano é amor. Os versículos vão ser sempre sobre amor. Mas a palavra do ano para Alessandra é intimidade com Deus. A fim de que eu possa buscar mais e mais esses espaços de reflexão, esses momentos espirituais com Deus, de leitura da palavra e de oração com Ele, Tá bom? Então, que Deus te abençoe aí e que você saiba, vem a afirmação aqui no verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, meu irmão e minha irmã,
Se nós temos a mente de Cristo, precisamos pensar como Cristo pensaria. E isso o dia todo, todo dia, o tempo todo. Tá bom? Vamos ler a meditação aí da nossa irmã Yolanta. Eu mantive uma Bíblia no banco de trás do meu carro por várias semanas, acreditando que Deus me mostraria a quem entregá-la no momento certo. Olha, ela teve essa ação. Certa manhã, quando cheguei ao trabalho e saí do carro, senti uma convicção e um empurrãozinho de Deus de que deveria levar a Bíblia comigo. O que é isso, gente? É o Espírito de Deus falando no espírito da Yolanta. Naquela manhã, uma das minhas colegas de trabalho parecia triste e desanimada. Ela me contou que seu pai estava com suspeita de uma doença grave e explicou seus temores sobre o possível diagnóstico dele. Tenho certeza de que essa foi a razão pela qual Deus me inspirou a trazer a Bíblia para dentro. Tirei-a da bolsa e contei a ela sobre minha crença. Ela me abraçou, agradecendo-me com lágrimas nos olhos. Eu disse a ela que não era mérito meu, eu era apenas um instrumento nas mãos de Deus. Orei pelo pai da minha colega de trabalho. Em última análise, os resultados dos testes mostraram que as preocupações do médico sobre uma possível doença grave estavam erradas. Minha colega agora olha para o futuro com confiança e coloca sua esperança em Deus. Todos os dias, tentamos encontrar tempo no trabalho para uma pequena pausa com Deus. Viu que lindo? Uma pequena pausa, exatamente porque é trabalho, mas deve ter o horário de almoço, né? Deve ter o horário de lanche. Então, naquela pequena pausa, é uma pequena pausa que você tem, use-a. Não para ver o celular, não para se preocupar com coisas. Use-a no seu relacionamento com o teu Criador. Tá bom? Pensamento para hoje: quando ouço os sussurros de Deus, posso fazer a diferença para os outros. Você quer ouvir? Eu quero. Querido Deus, vamos orar aí com a Yolanta. Obrigada por ouvir nossas orações, por abrir nosso coração, por nos ajudar a dar aos outros com alegria e por nos dar convicções e orientações claras. Em nome de Jesus. Amém. Oremos pelos nossos colegas de trabalho. Pai, nessa manhã eu oro pelos meus colegas de trabalho, Senhor. Pelos professores, dos locais em que eu trabalho, Senhor. Ainda que seja um trabalho totalmente online, Pai. Ainda que eu nem conheça esses professores pessoalmente, oh Deus, eu oro, Senhor, pela vida de cada um. Ah, Senhor, e eu oro pela vida dos colegas de trabalho, do meu irmão e da minha irmã que assiste agora essa meditação diária. Abençoa e que nós sejamos aquele que vai levar paz, alegria, alívio, conforto, amor de Deus a esses colegas de trabalho, Senhor. Sussurra em nossos ouvidos aquilo que o Senhor quer que nós façamos, com relação a eles, com relação ao nosso trabalho e com relação a todas as coisas. Nós te pedimos, em nome de Jesus, e te agradecemos, Senhor, pelo mês de fevereiro. Nós entregamos esse mês a Ti. Aquela folha em branco, entregamos a Ti para este mês. E eu também entrego a Ti cada aniversariante de hoje e de todo o mês de fevereiro, que esse ano tem 29 dias, Pai. Então,
Ó Senhor, aquele que nasceu num ano bissexto e vai poder comemorar esse ano no dia mesmo do seu aniversário. Ah, Pai, entregamos esse mês a Ti. E eu abençoo a vida de cada um que completa aniversário nesse dia primeiro. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Excelente quinta-feira, excelente dia, excelente semana aí que já está caminhando para o seu final, excelente mês de fevereiro, tá bom? Que nesse mês de fevereiro nós possamos estreitar a nossa intimidade com Deus, tá? E nesse estreitamento, ore aí por mim, tá bom? Deus te abençoe. Amém.